Queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria nós podermos estar nesta semana adorando ao nosso Deus e agradecendo a Ele por esses 10 anos em que junto com eles a Sexta Região tem feito proezas. E o nosso desejo é que ainda mais proezas poderemos fazer com a ajuda do nosso Deus, nos próximos 10 anos ou 20 anos, quantos anos trabalharmos para esta região. Queridos, eu quero me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu sou a Jovelina, esposa do pastor Joaldo. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul. A minha cidade se chama Bagé, na fronteira com o Uruguai. E é mais fácil ir para o Uruguai, é 1 hora da fronteira, é 1 hora do Uruguai. É muito mais fácil ir para o Uruguai do que para a capital do meu estado, Porto Alegre. E lá naquele interior do Rio Grande do Sul, aos 11 anos de idade, eu entrei pela primeira vez numa igreja evangélica para ouvir a palavra de Deus, porque uma vizinha convidou a minha mãe para ir ao culto. E a igreja em que eu entrei, ela foi fundada por obreiros suecos que vieram lá da Europa, deixaram o seu país, naquela época ainda de navio, porque não havia viagens de avião, e passavam meses dentro do navio, chegavam ao Brasil, e então foram para aquele interior, foram para Porto Alegre, depois para o interior do Rio Grande do Sul, para anunciar as boas novas de salvação. E ali eu entrei pela primeira vez, aos 11 anos de idade. E Deus me alcançou. Deus estendeu a sua mão para mim. E naquele momento, aquele pregador começou a falar a palavra. E ele disse: Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E aquela palavra entrou no meu coração. E eu não lembro como é que eu aceitei ao Senhor Jesus. Eu simplesmente, quando me dei conta, eu estava lá na frente com a minha mão levantada. E eu estava aceitando ao Senhor. Mas eu nunca tinha ouvido falar sobre missões. Eu nunca tinha visto um obreiro transcultural que fosse para uma outra nação. E eu então não sabia o que isso significava. Mas aos 12 anos de idade, nós estávamos numa aula da escola dominical. Naquele tempo não havia tantos recursos como hoje. Mas eu lembro que a professora fez uma aula muito dinâmica. Ela pegou fotos de mapas das viagens de Paulo, da primeira viagem, a segunda viagem, e mostrando cidade por cidade, aonde Paulo tinha ido e aonde ele havia pregado o evangelho e passado a Macedônia, e aquele apelo para pregar o evangelho. E ali com os meus 12 anos de idade, eu ouvi o Espírito falando no meu coração para pregar as boas novas. Eu disse: eu quero também fazer parte dessa obra. Eu também quero ir. E ali então, depois de algum tempo, eu, aos 18 anos, estava pela primeira vez em uma conferência onde foi falado sobre missões. E foi feito o desafio, e eu aceitei aquele desafio. E eu fui então, no próximo ano, trabalhar em Porto Alegre, num orfanato. E ali eu ganhei um livro chamado O Contrabandista de Deus. Acredito que alguns aqui nem ouviram falar desse livro. Foi um livro há 20 anos, algumas mãos estão se levantando, alguns leram este livro. Muitas, estou vendo agora. Esse livro conta a história de um holandês chamado Irmão André, que ele viajava com o seu Fusca para aquela região da União Soviética, com o seu Fusca cheio de Bíblias, e passava pelas fronteiras, e Deus cegava os olhos dos guardas, e ele entrava naquela região da União Soviética com as Bíblias, porque havia muitas igrejas e pastores que não tinham Bíblias, e às vezes havia uma Bíblia para uma igreja inteira. E ali eu fiz um propósito de oração. De orar todos os dias às 6 horas da tarde por aquela região. Mas uma coisa é você orar, outra coisa é você ir. 6 meses depois que eu estava naquele propósito de oração, eu senti o Espírito Santo me chamando para ir levar as boas novas. E aí, eu quis ensinar a Deus. Eu disse assim: Senhor,
Ô Senhor, eu estou orando aqui, já estou fazendo a minha parte, né? Eu ir, Senhor. Espera aí, veja bem, olhe para a minha situação. Eu gostava muito de evangelizar, eu andava sempre com a minha bolsa com folhetos, mas eu passava por uma pessoa na rua e eu entregava o folheto para ela e eu saía quase correndo para ela não me perguntar nada, porque eu era uma pessoa muito tímida. E eu disse, Senhor, tu vê a minha situação aqui no meu próprio país com a minha própria língua. Eu não consigo evangelizar direito, eu não consigo entregar um folheto e ficar para conversar com alguém. Como é que eu posso ir lá para o outro lado do mundo? E aí Deus falou comigo de novo. Eu não estou perguntando se você pode, eu estou perguntando se você vai. E eu disse, Senhor, se tu estás me chamando, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí começou a minha trajetória por esse mundo de missões. Queridos, Deus é um Deus tremendo. Ele é um Deus que Ele pensou em resgatar a humanidade desde o princípio. Acendendo a chama. A missão de Deus no mundo. Você acha que essa missão também é sua? Você acha que você faz parte dessa missão? Nós vamos estar lendo aí alguns textos. E vai aparecer na tela para vocês. 2 textos, primeiramente no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1 e versículo 1, que vai dizer assim. No princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra. Depois nós vamos ver em Gênesis capítulo 1, 27 e 28, que vai dizer assim. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Nós vemos Deus criando a humanidade. E aí nós vemos em Gênesis capítulo 13, versículo 9... Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Nós vemos Deus pela primeira vez procurando relacionamento com o ser humano. E aí nós vemos em Gênesis capítulo 13, versículo 15, dizendo assim, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15, trazendo a esperança através da mulher. E aí nós vamos continuar. Nós vamos continuar para 1 João, capítulo 4 e versículo 10, que diz assim. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou e enviou seu Filho. E nós vamos então ler Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e versículo 10, que diz assim. E entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Esta é a palavra de Deus. Nesta noite, curvem as suas cabeças, eu quero fazer uma pequena oração. Senhor, a tua visão é maior, Senhor, do que nós conseguimos entender. A tua missão, a missão que tu tens para a tua igreja é maior do que o nosso entendimento. Ajuda-nos, Senhor, através do teu Espírito,
Espírito, enxergar esta grande visão, Senhor. E que eu possa ser apenas um instrumento para que esta chama se acenda, para que esta chama se renove, para que esta chama se espalhe por esta região, pelos 4 cantos desta região, para que o teu evangelho do reino seja pregado em todas as nações, em nome de Jesus. Queridos, os teólogos e missiólogos hoje vão ter que me perdoar, porque eu vou ter que passear por os textos da Bíblia. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é a base, o fundamento da nossa fé e da nossa razão de viver. E o primeiro ponto que eu quero estar mencionando nesta noite é sobre o chamado Missio Dei, que significa a missão de Deus. A missão de Deus que partiu diretamente do coração de Deus. A missão que surgiu do Deus triuno, daquele que criou os céus e a terra. E é por isso que nós vamos começar a passear pela palavra, pela Bíblia. Porque o Deus triuno, a missão, ela não começa no Novo Testamento, como muitos pensam, que são apenas textos isolados, onde apenas depois que Jesus ressuscitou e antes dele ir para o céu, ele simplesmente disse: agora, cheguem aqui, se vocês tiverem um tempinho, vão por todo mundo. Não foi assim. A missão de Deus começa desde o princípio, desde o Antigo Testamento. E uma coisa que eu tenho visto em algumas igrejas, que a visão da missão de Deus ainda precisa ser entendida. E para algumas igrejas talvez esteja até mesmo distorcida pelo fato das circunstâncias que têm acontecido. Eu já cheguei em igrejas que quando se falava em culto de missões, metade da igreja não comparecia, porque não conseguia entender o que realmente é a missão de Deus. Já cheguei em igrejas que as pessoas falavam mais missões no terceiro domingo. É sempre os mesmos textos. Nós temos que ler os mesmos textos, sempre cooperar para algum obreiro que esteja em algum lugar. Eu já estive em missões, em igrejas que foi me falado que já não há mais o culto, o terceiro domingo para o culto de missões, porque as pessoas já não querem participar, não entendem a mensagem. Graças a Deus por aquelas igrejas que continuam firmes, levando esta visão de Deus, a missão de Deus para frente, levando os seus membros a entender que a missão de Deus também é nossa. Mas aonde surgiu então essa ideia de enviar alguém? Nós sabemos que durante os últimos 20 séculos da história cristã, nós vemos que a igreja teve esses altos e baixos também, não somos só nós, para entender o que realmente a missão de Deus significa e onde se posicionar de acordo com essa visão. Qual é a minha parte na missão de Deus? Qual é a sua parte? O que é a missão de Deus na Bíblia? A missão de Deus na Bíblia significa que Deus ele assume diretamente no mundo a tarefa de preservar, de redimir a criação. Que o próprio Deus, ele faz missão a partir da sua misericórdia e do seu amor. Não são apenas projetos de missões. É uma missão que Deus tem desde o princípio para a sua igreja. A missão é algo maior que os nossos projetos. E em síntese, o Missio Dei, ou a missão de Deus, existe a serviço do reino de Deus. Transcende diferenças religiosas. Mostra que Deus não é refém de credos. Não é refém de teologia. Não é refém de ideologias. Que Deus não age apenas naquele contexto que nós queremos. Ou naquele quadrado que nós fazemos para que Ele possa agir. Ele não está restrito a nenhum poder humano. E isso me faz lembrar de um membro do Estado Islâmico, que ele teve uma visão, um sonho com Jesus. E Jesus então se apresentou a ele, sem ele nunca ter visto ou ouvido nada sobre Jesus. A única coisa que ele tinha visto era uma foto, talvez de alguma igreja ortodoxa que usa o ícone de Jesus. E lá ele tinha guardado nos seus pertences aquele ícone.
E Jesus se mostrou e se revelou àquele homem, mesmo ele não conhecendo ao Senhor, mesmo ele não sabendo quem era Jesus, mesmo ele não tendo ouvido sobre ele. Mas nós sabemos que a visão partindo do coração amoroso de um Deus triuno foi Deus Pai enviando o seu Filho, Deus Filho morrendo na cruz, Deus Pai e Filho enviando o Espírito Santo, para que o Espírito Santo, através da igreja, possa alcançar povos de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. Então no texto, primeiro texto que nós lemos, no princípio Deus criou os céus e a terra, é Deus no plural, Deus Elohim, Deus triuno, estava lá na criação, já tinha um propósito. Você pode me perguntar o que tem de missões nessa palavra? Para mim já mostra o poder e a autoridade do Deus triuno, criando os céus e a terra já com um propósito, desde a eternidade, o propósito da redenção. E quando Deus então criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele já o abençoou para que se multiplicasse, para que a sua glória fosse manifestada na sua criação, através da sua criação. Mas nós vemos então que o Novo Testamento, ele é um documento, a base para a obra que nós temos desenvolvido, essa grande obra que ainda não está completa, mas que nós fazemos parte, somos parceiros dela. Nós vemos que Israel e Jerusalém, eles foram escolhidos como um imã para poder atrair as nações, a atenção das nações ao redor, para o povo de Deus, para a glória de Deus. E nós vemos que Deus, de muitas vezes, se manifestou com povos de outras nações e salvou, trouxe, como nós temos visto no Antigo Testamento, tantos casos de homens e mulheres que foram agregados para o povo de Israel, que creram no mesmo Deus, porque Deus, Ele quer se revelar àquele que está perdido. E nós vemos então ali na palavra, onde Deus promete que Ele enviaria o descendente, aquele que remiria Israel. Deus se revelando ali à mulher, falando diretamente à mulher, a mulher que havia pecado, a mulher que primeiro havia caído e que provavelmente ali ela estava decepcionada consigo mesmo, triste pelo que tinha acontecido. Mas Deus, ao mesmo tempo que um Deus justo, não pôde deixar sem consequência o pecado, Ele ao mesmo tempo Ele deu a esperança de que veria o Redentor. Isso é boas novas, isso é a mensagem de salvação. Ali no princípio de Gênesis, nós podemos ver já aquele Deus triuno, aquele Deus amoroso, querendo desenvolver o relacionamento com o ser humano, quando Ele pergunta a Adão: onde estás? Adão que havia pecado, Adão que não havia perseverado na verdade, que tinha feito o que Deus disse que não era para fazer, mas Deus vai até lá de encontro a Adão e diz: onde estás? Ele dá o primeiro passo, ele fala as primeiras palavras. Não é que Deus não sabia onde é que Adão estava, mas Ele, desde o início de Gênesis, mostrando o seu amor pela criação e mostrando que havia uma redenção, haveria uma esperança, que a esperança estava para vir, a promessa do Salvador, as boas novas. Isso é o Evangelho desde o princípio. E aí então nós, passeando pela Bíblia, nós vamos encontrar histórias como a de Enoque, que andou com Deus de tal forma que Deus o tomou para si. Histórias como Noé, que mesmo sendo zombado e criticado, construiu aquela arca para que pudesse salvar a sua família no dilúvio. E aí nós chegamos a Abraão, e aí então nós vemos que Deus chamou Abraão, e Deus fez uma aliança com Abraão,
para que em todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas através dele. Todas as famílias da terra. Então nós vemos um Deus desejoso de fazer alianças com o homem. Um Deus desejoso de estabelecer esse relacionamento não somente com um povo, porque o povo de Israel foi escolhido não por mérito próprio, mas porque o próprio Deus queria se revelar através dele. Nós vemos então que o Senhor fala através da sua palavra em 1 João capítulo 4, versículo 10, que ele nos amou. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que foi ele que nos amou, e por isso enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E ali na palavra, em Gálatas capítulo 13, versículo 8, nos diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. A palavra já nos mostra que Deus anunciou a Abraão. Então, queridos, o texto, as palavras, os versículos sobre missões, sobre a missão de Deus, começaram bem antes de Mateus 28 e 19, que diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Começou muito antes. E nós vemos que qual é o nosso papel nessa grande visão? Já se perguntou a razão da sua existência? Sim, muitos respondem: eu vivo para a glória de Deus. E é uma resposta certa. Mas qual realmente é a sua parte neste grande plano? Já pensou sobre isso? Nós vemos a história de Raabe, que foi uma pessoa que não era do povo de Israel, mas teve fé suficiente para encontrar ao Deus verdadeiro. E as suas ações de esconder os espias acabou por fazer com que ela ganhasse a graça de ser salva e a sua família. Nós vemos então a história de Aissolu, lá da Ásia Central. Uma mulher que ela tinha sua filha numa escola de dança, na mesma escola que eu levava a minha filha. E eu cheguei nessa escola e eu sentava ali e não conversava muito ao redor, não conhecia ninguém. E essa senhora, a Aissolu, ela chegou para mim e ela começou a conversar. E segunda pergunta que ela fez para mim foi: você conhece Jesus? E eu levei um choque tão grande naquele dia, porque naquele contexto muçulmano, eu simplesmente olhei para um lado e olhei para o outro para ver se ela estava falando comigo e se ela estava falando de Jesus. E ela veio e falou baixinho para mim de novo e disse assim: você conhece Jesus? E eu olhei para ela e digo: da onde que você ouviu falar de Jesus? E ela disse assim: olha, eu vou te contar uma história. Há poucas semanas atrás, uma pessoa minha conhecida foi para o hospital e precisava deixar as suas bolsas na casa de alguém e deixou na minha casa. E eu olhei os seus pertences e dentro eu achei um livro, que lá na Ásia Central ele é de capa verde. E eu achei esse livro e eu peguei esse livro e comecei a ler. E aí eu fui descobrindo que existe Jesus e que Jesus é o Filho de Deus. E eu digo: Senhor, o Espírito Santo, ele veio de encontro a esta mulher de uma maneira tão milagrosa. E ela já sabia tudo, ela sentou e leu a Bíblia em 2 semanas praticamente. Porque ela era o Novo Testamento. E ela então começou a falar para mim o que ela tinha aprendido ali naquele livro. E eu pensei: bom, então ela não precisa de mais nada. Eu não tenho papel nenhum aqui, porque o Espírito Santo já fez a obra na vida desta mulher. E aí ela disse para mim: mas eu preciso que você faça uma coisa para mim. E eu digo: o quê? Mas eu preciso de uma Bíblia. Esta Bíblia, a Bíblia que eu li, ela já foi embora. A pessoa, a dona dela, saiu do hospital e levou os seus pertences e levou a Bíblia embora. Eu não tenho uma Bíblia, eu preciso de uma Bíblia. E aí eu entendi que a minha função ali era somente de estar encontrando o livro
para que aquela pessoa pudesse aprender cada vez mais do Senhor, porque o trabalho todo o Espírito Santo já tinha feito. Então um Deus desejoso de ser conhecido entre as nações. Eu tenho também a história de Actur, que foi um menino lá do interior da Ásia Central, numa das aldeias mais pobres, onde nós trabalhávamos na escola, e eu tinha uma classe ali de culinária para as mulheres, para poder alcançar as mulheres. E naquela classe de culinária, eu tinha 3 pessoas, 3 irmãs que eram crentes firmes, que eu coloquei elas ali para elas fazerem amizade com as outras e poderem começar a compartilhar as boas novas. E então tinha esse menino de 12, 13 anos de idade, que era o filho da dona da casa, e todas as vezes que eu ia para dar as minhas aulas, ele ficava em casa, ele não saía, e ele me assessorava em tudo que eu precisava ali. E aí um dia, quando eu estava saindo para ir para aquele trabalho, eu peguei um filme, aquele filme Jesus segundo Lucas, e aí eu levei aquele CD para ele, e eu entreguei para ele, eu disse: você assiste esse filme? Você gosta de filmes? Assiste esse filme. E ali ele começou a assistir o filme Jesus. E então quando eu chegava, toda vez que eu chegava, ele estava de novo assistindo o filme Jesus, de novo assistindo o filme Jesus. Aí um dia ele me pergunta assim: escuta, tem uma oração aqui no final desse filme, dizendo assim: se você quer aceitar Jesus como Salvador, você faça essa oração agora, repita junto comigo. Havia essa oração no filme, e ele vira para mim e ele diz assim: eu sou desta etnia aqui. Esse Jesus que esse filme está falando é para mim também? Eu posso fazer essa oração e aceitar Jesus? E eu disse para ele assim: sim, esse Jesus, ele veio para todos os povos. Ele morreu por todas as nações. Ele não é exclusivo de nenhum povo, de nenhuma nação, nem dos ricos, nem dos poderosos. Ele é um Jesus que morreu por todos. Você pode fazer essa oração. Você quer fazer essa oração agora? Eu posso fazer com você. E ali eu vi de novo que o meu papel era irrelevante, porque o Espírito Santo é quem trabalhava. O meu papel era estar lá, no lugar certo, no momento certo, para que o Espírito pudesse fluir a vida daquelas pessoas. Actur teve uma guerra étnica naquela cidade em que nós morávamos. Nós fomos retirados dali, ficamos alguns meses na capital, antes de voltar para descer para lá, quando os caminhões da ONU começaram a distribuir comida, porque o povo estava faminto, tudo havia sido queimado, não havia mais supermercados, bazares, lugar onde comprar nada. E quando os caminhões da ONU desceram, nós descemos também. E aí depois de algum tempo eu fui visitar aquela família, e quando eu cheguei lá, eu descobri que aquele menino de 13 anos havia partido durante a guerra, mas o Senhor o salvou. O Senhor o alcançou. E o versículo de Atos, capítulo 3, 25 e 26 diz assim: e vocês são herdeiros, herdeiros dos profetas e da aliança, que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-os primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Nós somos herdeiros dessa missão, herdeiros dessa promessa, herdeiros desta aliança, para continuar o que outros que vieram antes de nós já começaram a fazer. E em 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 9 diz: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, não somente para nós ficarmos fazendo as coisas para nós mesmos, ou planejarmos a vida nossa do jeito que nós quisermos, mas para quê? Para que nós possamos anunciar as grandezas daquele que nos chamou. E nós queremos ver então
a missão de Deus como o nosso estilo de vida. A missão de Deus precisa ser o nosso estilo de vida. Nós precisamos respirar a missão de Deus. Nós precisamos pedir a Deus, ao Espírito Santo: Deus, eu não me contento com menos do que a tua visão, do que realmente é a tua missão para este mundo. E eu quero usar aqui o exemplo de um homem chamado Charles Studd. Não sei se algum de vocês já ouviram falar de Charles Studd. Ele é conhecido também como C.T. Studd. E ele é a pessoa que escreveu este pensamento: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para Ele. No ano de 1996, eu cheguei na Missão Amém em Belo Horizonte, que é também internacionalmente conhecida como ECA Internacional. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi estas palavras escritas de forma bem grande: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para Ele. Esta era a visão de Charles Studd. Mas quem era esse Charles Studd? Charles Studd era um famoso jogador de cricket, um homem rico, inglês, que simplesmente deu a sua fortuna e a sua saúde para alcançar os povos não alcançados do mundo. Ele foi desafiado por Hudson Taylor a ir para a China. Foi o seu primeiro lugar, campo transcultural, foi a China. Depois ele foi para a Índia, e quando ele chegou aos 50 e poucos anos, Deus chamou ele para o coração da África. Aí ele foi para uma das organizações, agências enviadoras, que enviavam obreiros transculturais naquela época, e ele se apresentou e fez o curso, e ele não passou. Ele não passou, foi rejeitado, porque aos 50 e poucos anos ele tinha um problema no coração. Mas eu não posso julgar a missão que o rejeitou. Qual missão em sã consciência e estado mental sadio e enviar um homem de 50 e poucos anos com problema no coração 100 anos atrás para o coração da África? Não é verdade? Se hoje em dia já não é fácil, que dirá 100 anos atrás? Mas isso não impediu que Charles Studd fosse para o coração da África. Ele foi para Nanagara, Congo e Sudão. E ele então formou ele mesmo a missão para o interior da África. A sua esposa ficou na Inglaterra, sua esposa Priscila, e ela criando os filhos e levantando fundos para essa nova missão. 11 anos eles não se viram. E ele continuou pregando. E ali, quando ele estava já quase no final do seu ministério, então ele começou a entender que a visão de Deus, que a missão de Deus era ainda maior do que ele pensava. A missão de Deus não era apenas para o interior da África. E aí ele pensou: esta missão tem que mudar de nome. Esta missão, ela não pode ser chamada mais a missão para o coração da África. Ela tem que ser chamada a missão de evangelização mundial. É a missão Amém, que nós temos ali em Belo Horizonte. Hoje, essa missão, ela tem mais de 2.000 obreiros transculturais em mais de 90 países. Porque um homem de 50 e poucos anos, com um problema no coração, não se contentou em ficar no banco da sua igreja, mas ele foi cumprir a missão de Deus. Eu quero pedir aos irmãos para colocar o vídeo que vai estar mostrando para você 100 anos depois o resultado da coragem desse homem no Congo.
Greetings from the heart of Africa here in Congo. The year 2013 was a very special year for us as WEC missionaries, as well as for this church, the Sekasez Church. One of the church leaders last year at the beginning of the celebration year, he called us twins, in a sense, mission and church, because we were both born on the same day when C.T. Studd came in 1913 here to the Congo. And so now the church is celebrating 100 years since that birth. And they've invited us to be a part of the celebration. And we just thought it would be a great place to kind of share with you and to let you rejoice with us at what God has done through these 100 years. We celebrate Sekasez. Queridos, tudo o que vocês viram ali é a igreja celebrando os 100 anos. A igreja Sekasez, ou Seca 16, que foi fundada 100 anos atrás por Carlos Studd, o mesmo fundador da missão de evangelização mundial. Uma coisa que me chamou muita atenção quando foi no ano de 2013, essa celebração, foi que a Missão Amém e essa igreja completaram, eram como gêmeas, porque surgiram, nasceram no mesmo dia, no mesmo ano. E ali os pigmeus cantando, eu sei para quem está aqui, talvez que não está assistindo, não deu para ler a legenda, né, que é a legenda em português, explicando o que os pigmeus estavam cantando. E os pigmeus estavam dizendo que o C.T. Studd trouxe o evangelho para a igreja Sekasez. E a igreja Sekasez foi alcançar os pigmeus. Os pigmeus moram distante nas montanhas. E lá estavam eles cantando, dizendo que a obra se espalhou. Mas eu não acredito que quando C.T. Studd foi para o coração da África, ele entendia o que seria essa grande missão de Deus através dele, 100 anos depois. Ele não tinha essa grande visão. A missão de Deus é muito maior do que nós. É muito maior dos anos que nós temos para viver. É muito maior do que os nossos filhos ou a vida dos nossos filhos. A missão de Deus, ela transcende os séculos. E ela vai continuar acontecendo até o dia em que realmente povos de todas as tribos, línguas e nações estejam diante do Cordeiro, adorando ao Senhor em todas as línguas, porque o nosso Deus é um Deus desejoso de ser conhecido e adorado entre todas as nações e todas as línguas. Mas para nós continua um grande desafio. O desafio de fazer discípulos. E eu tenho visto que talvez nunca antes nós enfrentamos um desafio tão grande de fazer discípulos como nos últimos momentos em que nós estamos vivendo neste mundo. Eu tenho observado depois que tenho chegado aqui no Brasil, em que eu tenho ido de cidades em cidade, às vezes pregando, ou até mesmo na cidade onde eu moro, e eu fico vendo igrejas em todos os lugares, às vezes em cada esquina, e eu fico pensando, Deus, onde é que está a influência da igreja na sociedade? Onde é que está a influência da igreja na política? E nós começamos a meditar sobre isso e começamos a perceber que existe uma resistência à transformação de vida pelo Espírito. Nós ensinamos os discípulos e os discípulos às vezes são resistentes a aceitar a transformação. E aí nós vemos igrejas com crentes que não têm transformação de vida.
vida que vão lá fora e em vez de honrar o nome do Senhor Jesus, em vez de tornar o nome de Jesus conhecido, de glorificar o nome do Senhor Jesus, acabam trazendo antagonismo para o Evangelho. E aí nós vemos as pessoas cada vez mais resistentes de ouvir a palavra de Deus, por causa que o sal está começando a não salgar. E a palavra de Deus diz que se o sal não salgar, ele não serve para mais nada, a não ser para ser pisados pelos homens. E aí nós vemos muitas vezes a igreja, nas mídias, na sociedade sendo pisada pelos homens, por causa da falta de transformação do Espírito Santo na vida dos discípulos de Cristo. Quando nós olhamos para o que está acontecendo, muitas vezes dentro de algumas igrejas, quando nós vemos que a cultura, ela está influenciando muito mais a igreja do que o Evangelho influenciando a cultura deste país. Quando nós olhamos para a política e vemos que a política às vezes está entrando dentro das igrejas e está influenciando as igrejas, ao contrário do Evangelho começar a fazer diferença na política do país. É porque nós estamos carentes de discípulos que realmente estejam abrindo os seus corações para terem vida transformada pelo Senhor, para que possam ser cheios do Espírito e sair para o mundo, seja onde for, seja lá na escola, seja lá na universidade, seja lá nos hospitais onde trabalha, aonde for, aquele testemunho verdadeiro. Uma coisa que eu aprendi na Ásia Central é que a minha vida, ela falava muito mais alto do que as minhas palavras. Porque por ser estrangeira, eu era observada de todos os lados. Eles observavam como eu tratava meus filhos. Eles observavam como eu tratava meu marido, quando meu marido me tratava. Eles observavam como eu tratava meus vizinhos. Eles observavam tudo que eu fazia. Eles sabiam onde eu morava. Eles sabiam a hora que eu entrava dentro de casa e a hora que eu saía. E eu entendi que eu precisava viver a palavra antes de querer pregá-la. E nós temos visto esse desafio na nossa nação, um gigante adormecido. O Brasil que já foi considerado o celeiro para o mundo. O Brasil que antes dizia, nós queremos mudança. A igreja brasileira, 20 anos atrás, quando eu saí para o campo transcultural, dizia, nós queremos ver mudança na economia deste país, para enviar obreiros para as nações. É a mesma igreja que hoje já não se preocupa tanto em enviar obreiros para as nações. É a igreja que precisa, esse gigante adormecido, que precisa de novo ser relembrada da missão de Deus, ter um maior entendimento da missão de Deus e qual é a sua parte nesta missão, porque a missão de Deus como um estilo de vida requer nossa obediência, requer o nosso compromisso para atender essa missão inacabada, para ir aonde Deus nos enviar, mesmo que em meio às dificuldades enfrentadas, mesmo em meio aos sofrimentos, porque todos nós temos dificuldades. Nós viemos, somos formados por esse pensamento, até mesmo influenciados por esse pensamento pós-modernista, em que o ser humano é que é importante, em que eu preciso cuidar de mim mesma, em que eu não gosto de sofrer, e eu também sou fruto disso. Nós não gostamos de sofrer. E aí quando eu me deparo com a vida de pessoas como C.T. Studd, que um homem que acaba com as suas palavras desafiando a minha teologia de sofrimento, dizendo que se Jesus, ele sofreu, se Jesus, ele já fez tudo isso, então não existe nenhum sacrifício que seja grande demais que eu não possa fazer por ele. Você já pensou sobre isso? Ninguém gosta de sofrer. Mas a palavra de Deus, para ser pregada entre as nações, muitas vezes ela exige renúncia, obediência e sofrimento. Teve coisas que nós passamos na Ásia Central, que nós nunca compartilhamos com ninguém. Não porque nós somos orgulhosos, mas porque nós não queríamos que a igreja carregasse o peso do que nós estávamos sofrendo. Teve muitas coisas que nós sofremos calados, assim como muitos outros obreiros nossos, aqui mesmo na América do Sul,
Quando converso com alguns deles, ou em outras partes do mundo, coisas que se nós falarmos na igreja é muito difícil de ser entendido, e só vai trazer sofrimento e dor. Então nós não queremos compartilhar muitas vezes. O preço é grande a ser pago. Você está disposto a continuar pagando este preço? Muitos podem fazer como o profeta Jonas, não é? Deus chamou, e aí ele tenta ir para um outro lugar, um lugar bem longe, para não fazer a obra de Deus. Mas veja bem o pensamento de Jonas. Ele era do povo escolhido. Ele pensava que aquele povo pagão lá, eles arrancam a pele dos outros por nenhuma razão, escalpelam os outros vivos. Por que eu tenho que levar a mensagem a esse povo que nem sequer teme a Deus? E aí, ele precisa então passar por aquela tempestade no navio, ser engolido por aquele peixe. E aí o peixe levá-lo até lá. E quando ele finalmente prega a mensagem, milagre acontece. Uma reviravolta. O povo que era cruel ao ponto de tirar a pele dos outros, quando ele ouve a mensagem, ele simplesmente cai de joelho e se arrepende. E pede misericórdia, e Deus os poupa, Deus os livra. Porque Deus não queria simplesmente matar aquele povo todo. Ele queria salvá-los. Mas ali quando nós vemos a questão do Jonas, veja bem, ele deve ter pensado assim: puxa vida, cumpri minha missão. Ai, entreguei esta palavra. Mas e agora? Vai, Deus, faz aí o que tu disse que ia fazer. Faz logo aí, né? Manda aí o que você falou que ia mandar. E aí Deus poupa a vida deles. E aí o Jonas fica lá deprimido. Diz: mas Senhor, tu vai salvar essas pessoas? O entendimento da missão de Deus, às vezes é difícil de nós conseguirmos alcançar. Mas quem pode culpar a Jonas? Quantas vezes nós também queremos fugir? Então, querido, veja onde você está. Qual o caminho que você está tomando? Será que você já planejou a sua vida toda na sua frente, com uma boa estabilidade financeira e talvez já com até quantos filhos você vai ter, você jovem, talvez a maneira que você vai viver, ou a casa onde você vai morar? Será que você não está tentando ir para um navio como Jonas? E não espere que a tempestade chegue para que você possa entender a mensagem da visão e da missão de Deus. E pior ainda, não espere passar os 3 dias no ventre do peixe, porque lá deve ser muito escuro e deve cheirar muito mal. Diga sim para a visão de Deus, enquanto você tem essa decisão nas suas mãos. Carlos Sturge, ele escreveu: eu compreendi que minha vida deveria ser simples, semelhante à fé de uma criança, e que a parte que me cabia era crer e não fazer. Eu deveria confiar e Ele trabalharia em mim para que eu fizesse seu bom prazer. A partir destes entendimentos, minha vida foi diferente. A visão da missão de Deus, ela muda a nossa visão de vida. E nós vemos que quando o povo de Israel, ele deixou de testemunhar, ser o testemunha, o seu papel como testemunha para as nações, ele foi para o exílio. Nós vemos que quando a igreja primitiva ela teve dificuldades em atender o chamado aos gentios, começou a perseguição. Nós vemos que os países históricos, como a Europa e até mesmo os Estados Unidos, nós vemos que esses países, quando começaram a diminuir o envio de obreiros transculturais, eles começaram a receber pessoas e refugiados de todas as nações. E hoje são verdadeiros campos brancos, necessitados de ceifeiros, que estejam indo para poder pregar as boas novas de salvação. O que a igreja brasileira está esperando? Nós ainda temos tempo. Já se falava que a igreja brasileira era o celeiro para missões. Hoje, 20 anos depois, eu tenho visto o México se levantar, com menos
condições do que o Brasil, com o coração fervoroso, as igrejas desejosas de enviar, e os mexicanos estão chegando. Na Ásia Central chegaram 2 famílias, 2 anos atrás, depois chegaram mais 2, e eles estão avançando com menos condições que o Brasil. E aí começou então, a Índia começou a enviar obreiros, uma nação com menos condições que o Brasil, e a China, que tem o comunismo, e começaram a chegar chineses, querendo também levar as boas novas de salvação. Brasil, desperta, tu ainda tens uma parte nesta grande missão de Deus. Levanta-te como nação, para fazer a obediência, cumprir com obediência essa nação. Mas então eu chego ao meu ponto principal, que é que Deus quer que nós, a visão, a missão de Deus, é que nós sejamos templos em movimento neste mundo. Templos em movimento neste mundo. Nós vemos que a presença de Deus, ela precisa estar através de cada testemunha sua. Antigamente era no tabernáculo, com o povo de Israel, durante o êxodo, era o lugar onde a presença de Deus estava. Mas antes disso nós vemos que Abraão, ele precisava esperar para Deus falar com ele. Ele nunca sabia quando Deus ia falar com ele. Mas no tabernáculo ali havia um lugar em que o povo podia se voltar. Depois do tabernáculo e a arca da aliança, então veio o templo, que foi sonhado por Davi e foi construído por Salomão. E ali os judeus, até mesmo que moravam em outras nações, eles se voltavam na direção daquele templo. Para quê? Para que fossem abençoados por Deus, porque havia a promessa da presença de Deus naquele lugar. E quando Israel estava no exílio, então eles construíram as sinagogas, onde depois até mesmo Paulo usou para estar introduzindo o evangelho aos gentios. E nós vemos que então as nações começaram, as nações cristãs, a construir grandes templos e catedrais, e muitos hoje em dia, porque o homem ficou obcecado com as catedrais, achava que a presença de Deus ia estar naqueles templos maravilhosos e lindos. Então o que aconteceu? Hoje essas catedrais em alguns países são museus, ou então são boates, ou clubes noturnos, ou até mesmo restaurantes, porque Deus, ele não se prende a templo. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e entregou a missão à igreja, que o Espírito habita, nós somos chamados para ser adoradores em justiça, em verdade, em espírito, em verdade, templos em movimento, andando de um lado para outro, que não precisam ficar parados, mas que podem ir de encontro àquele que está perdido. Templos em movimento, cada um de nós. E a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 6 e versículo 16 diz: porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Vocês conseguem ver a mudança através da história, a mudança através dos séculos. Deus trazendo a sua visão, pouco a pouco a entendimento da humanidade, pouco a pouco a entendimento dos seus servos. Qual era a visão dele? A visão dele não era apenas um lugar de adoração. Não é que nós não temos que ter um lugar de adoração, não é nada disso, mas é que cada crente, cada pessoa que aceita o Senhor Jesus como Salvador, precisa ter na sua mente que Ele é um templo em movimento, que Ele vai sair, que Ele vai para onde Ele for, no seu trabalho, na sua escola. Aquele jovem que vai para a escola, ele é um templo em movimento. É ali que outras pessoas, outros jovens vão ver a presença de Jesus. É ali que vão ver a glória de Jesus, é através dele. Quando nós nos demos conta de que nós somos esses templos em movimento, a nossa vida precisa mudar. Você é um templo em movimento. O que você tem mostrado para aqueles que estão ao seu redor? Para aqueles que estão ali trabalhando com você naquela loja? Você que é dono de loja, o que você tem mostrado para aqueles outros homens de negócios que estão ali? Você que trabalha na universidade, no hospital, na cadeia, seja onde for,
O que você tem mostrado como templo em movimento? Será que essas pessoas estão vendo Jesus através de você? A Bíblia diz que a luz é para ser colocada num lugar visível e não embaixo de alguma coisa. A luz precisa ser colocada em lugar que ela possa iluminar toda a casa. Nós somos essa luz. E aí nós vemos as palavras que foi deixada por CT Studio, templos em movimento no mundo, também precisam pregar a bandeira no mastro. E ele diz assim: soldados de Jesus, nunca se rendam. Ele colocou: preguem as bandeiras no mastro. Essa é a coisa certa a fazer. E portanto é o que devemos fazer e fazer agora. Não deixar para outro dia. Que bandeira é essa? A bandeira de Cristo. O trabalho que Ele nos deu a fazer. A evangelização de todos os não evangelizados deste mundo. Cristo não deseja os homens que beliscam o possível, mas cobiçosos do impossível. Porque é Deus quem opera o impossível. Então, soldados, preguem a bandeira no mastro. Nós vemos que uma bandeira, quando ela pode, pelo cordão, ser levantada, ser colocada meio mastro, ou até mesmo descer. Como está a bandeira de Cristo na sua vida? Você é um mastro. Será que você está tendo dificuldade de mantê-la lá em cima? É por isso que CT Studio disse: prega ela lá. Não fica dependendo desse cordão de subir e descer, não. Pega e prega ela lá em cima. Faz esse esforço para que todos possam ver quem é Jesus neste mundo. O templo em movimentos, eles aceitam novos desafios. Esses últimos dias eu tenho sido desafiada. Eu recebi um folheto de oração por vários povos da região do Cáucaso. E eu já morei nessa região da Ásia Central, sei que lá existem tantos povos étnicos diferentes, que falam suas línguas diferentes, têm costumes diferentes. O bom de tudo isso é que todos os que faziam parte daquela União Soviética, eles aprenderam a língua russa, o que facilita um pouco para quem vai trabalhar com eles, pelo menos tem uma língua que consegue se comunicar com eles. E aí eu comecei a olhar os povos do Cáucaso. O Cáucaso, se vocês nunca ouviram falar, é uma região de bastante conflito, ali mais ou menos no sul da Rússia, com a Geórgia, vizinhos ali com o Azerbaijão, Turquia, Armênia. Acredito que está mostrando aí o mapa. E é uma região montanhosa entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Ela fica justamente na divisa entre a Europa e a Ásia. E é um ponto onde existem muitos conflitos. E ali vivem cerca de 50 etnias, com histórias de culturas próprias. Mas o que me chamou a atenção, queridos, foi que eu comecei a olhar o nome dos povos que moram ali, e eu não conhecia quase nenhum deles. Isso que eu achava que eu conhecia tantos grupos étnicos lá da região. Eu disse: Senhor, a seara é muito maior do que eu penso. A seara ainda é muito mais vasta. E a obra precisa ser feita. Templos em movimentos que aceitam novos desafios. Alguns têm sido chamados para fundar igrejas em terras longínquas. Outros têm sido chamados para dobrar os seus joelhos e orar por terras longínquas. Outros são chamados para começar através da oração, como eu comecei, e Deus depois os chama para ir. E outros são chamados para, com as suas finanças, abençoar os que vão. Você precisa, com Deus, saber qual é a sua grande parte nesta grande obra de Deus. Então nós vemos o texto de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, que diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Diante do Cordeiro um dia
vão estar povos de todas essas tribos, nações, línguas, e eu quero estar lá para ver todos eles. Eu lembro quando eu era ainda bem jovem, eu ficava lendo esta palavra, imaginando, e quando então Deus me chamou para ir trabalhar nesse país específico, onde eu trabalhei na Ásia Central, eu não conhecia o povo de lá, e eu ficava imaginando aquele povo lá diante do Cordeiro, diante do trono de Deus. A nossa visão tem que ser de eternidade. A nossa visão não é só daqui, dessa terra ou da vida que estamos vivendo aqui, mas o nosso foco tem que ser na eternidade, no dia que nós vamos chegar diante do Cordeiro, no dia em que nós todos vamos estar lá, com povos de todas as nações, tribos e línguas. E esta igreja, a sexta região, vai poder chegar lá e vai poder dizer: nós participamos desta grande missão de Deus, de salvar e redimir o perdido, de enviar pessoas para as nações, para que os não evangelizados ouçam a palavra, para aquele que nunca ouviu de Jesus possa ouvir a palavra. C.T. Studd, ele morreu na África. Aqueles que assistiram o vídeo viram ali, onde ele foi sepultado. Ele deu a sua vida toda, a sua fortuna e a sua saúde, para que a missão e a igreja pudessem nascer naquele lugar. O que Deus fez através de um homem de 50 e poucos anos, com problemas no coração. Ele fez proezas. Imagine agora o que Deus pode fazer através da sua vida. Imagine agora o que Deus pode fazer da sua vida, que você é saudável, que você é jovem, seja você quem for, porque Deus chama crianças, Deus chama adolescentes, Deus chama jovens, Deus chama idosos para ir pregar as boas novas. Imagine se Deus fez proezas tão grandes através desse homem, nas condições em que ele estava. O que Deus pode fazer através da sexta região? Deus pode fazer muito mais proezas. Vamos orar. Senhor, eu sei, Senhor, que nós temos dificuldade de entender essa grande visão e essa grande missão, que às vezes é muito maior do que o nosso entendimento. Essa visão de um amor tão grande que transcende o pensamento humano, a história, que alcança aqueles que estão perdidos, às vezes lá naquela aldeia no fim do mundo. Mas Tu és um Deus, o Deus Criador, o Deus que idealizou isso tudo, o Deus que fez este plano. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, ajuda-nos, Senhor, como região, a entender a Tua missão. Nós não queremos nada menos do que a Tua missão, Senhor, para que esta região, Senhor Jesus, possa alcançar os perdidos e não evangelizados, seja da forma que Tu os tens chamado, que cada um possa entender a sua parte neste grande trabalho e nesta grande obra, em nome de Jesus.